Olá! Em mais uma aula aqui no Master Iuris, vamos traçar algumas distinções, nós que agora vamos começar a estudar a teoria do crime. Eu queria, nesse momento, traçar com vocês as distinções entre os crimes e as contravenções. Porque, afinal de contas, é preciso que eu saiba de antemão, quando eu começar a falar de crime, do que eu estou tratando e por que os crimes são distintos das contravenções. Vejam, quando nós falamos em infrações penais aqui no Brasil, nós estamos falando de crimes e contravenções. As infrações penais seriam o gênero dos quais, aliás, do qual crime e contravenção seriam espécies. Existem alguns países que adotam uma divisão tripartida. Alguns que dirão que as infrações penais são os crimes, os delitos e as contravenções, fazendo situar entre os crimes e as contravenções a modalidade delito, que seria menos grave que o crime, porém mais grave que as contravenções. No Brasil, nós não temos essa terceira espécie. Na verdade, nós temos os crimes e as contravenções como modalidades de infrações penais. E delitos? Será que nós não teríamos delitos no Brasil? Sim, existem entre nós os delitos, mas os delitos aqui são usados como sinônimos de crimes. Então aqui, quando vocês virem a palavra delito, saibam que nós estamos falando de algo que é sinônimo de crime. Ok? Muito bem. Quando nós, então, estudamos esse tema, há uma necessidade de apontarmos qual a diferença entre os crimes e as contravenções penais. Qual seria a diferença entre essas duas espécies de infrações penais? Ok? Muito bem. Primeiro eu gostaria de dizer para vocês que hoje, para algumas leis, não há nenhuma diferença entre algo ser crime ou contravenção. Então vamos lá. Por exemplo, eu vou falar da lei de lavagem de capitais. Na lei de lavagem de capitais, que é uma lei que fala de um crime acessório, que é a lavagem de capitais, um crime parasitário. Por que parasitário? Porque depende da existência de uma infração penal anterior. Você hoje, quando vê o artigo 1º da lei da lavagem de capitais, falando que a lavagem pressupõe uma infração penal anterior, você então aí está vendo que essa infração penal pode ser tanto um crime quanto uma contravenção. Ok? Então a infração penal pode ser, toda infração penal pode ser antecedente da lavagem, crime ou contravenção. Ok? Então, se a pessoa, por exemplo, lava dinheiro de contravenção ou a pessoa lava dinheiro de crime, não há diferença, porque os dois caracterizam, a lavagem de ambos caracteriza a prática de lavagem de capitais descrita na Lei 9.613 de 1998. Mas vamos tratar aqui especificamente das diferenças entre os crimes e as contravenções. Se perguntassem para vocês se há uma diferença de essência, uma diferença de substrato, de substância, uma diferença ontológica entre crimes e contravenções, o que vocês diriam? Olhem, não há diferença de essência, de substrato, de substância, não há diferença ontológica entre crimes e contravenções. Não há nada numa determinada conduta que diga que ela tenha que ser prevista como contravenção. Não. Isso é uma questão de opção legislativa, porque, a rigor, as contravenções penais, elas são categorias de infrações penais que se consideram menos graves, porque, a rigor, elas trariam lesões menos graves a bens jurídicos. Então, é opção do legislador. E é justamente por isso que eu digo que a diferença entre os crimes e as contravenções, a rigor, é uma diferença de grau, é uma diferença de
apenas de grau por opção legislativa. Porque, veja, nós, por exemplo, poderíamos aqui citar o crime de porte de arma. Até o ano de 2003, mais precisamente até o dia 23 de dezembro de 2003, quando entrou em vigor o atual Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, o crime, ou melhor, o porte de arma, estava previsto como conduta criminosa na Lei 9.437. Só que de 97. Só que antes dessa Lei 9.437 de 97, a conduta de portar arma estava descrita como meramente contravencional. Então, o porte de arma era uma conduta meramente contravencional. O Estado, em 1997, resolveu transformar, ou melhor, resolveu tipificar aquilo que antes tipificava como conduta meramente contravencional, agora como conduta criminosa. Então, vocês vejam que foi uma questão de opção do legislador. Por questão de segurança pública, por necessidade de proteção da incolumidade pública, da segurança pública, o legislador houve por bem colocar aquilo que antes era uma contravenção, agora, e desde 1997, como uma conduta criminosa. Se houvesse uma diferença de substrato, de essência, de substância, uma conduta que antes era tipificada como contravencional, não poderia ser posteriormente tipificada como conduta criminosa. Mas justamente porque não existe, é que essa possibilidade se coloca. Um outro exemplo que eu poderia dar para vocês diz respeito aos maus tratos de animais. Os maus tratos de animais antes estava previsto no artigo 64 como contravenção penal. Ora, hoje, por conta isso, porque a lei de contravenções foi feita lá no passado, em 41, agora você imagina hoje, como a gente encara o animal, como a gente encara a questão da necessidade de proteção do animal, não é? Como se encara a conduta de maltratar um animal. Isso hoje, para nós, é algo muito mais intenso. Nós temos muito mais preocupação com isso do que tínhamos lá na primeira década do século passado. Então, foi por conta disso que em 1998, ao fazer a Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 1998, o nosso legislador resolveu tipificar os maus tratos como conduta criminosa. Então, eu dei aqui dois exemplos de condutas que antes eram tipificadas como meramente contravencionais e por conta da alteração da concepção estatal a respeito da necessidade da incidência do direito penal de uma forma mais incisiva sobre essas condutas, o Estado entendeu que devesse transformá-las em condutas criminosas e não mais deixá-las como delito ou delitos anões que eram. Essa expressão delito anão, crime anão, era usada por Hungria para se referir às contravenções penais. Muito bem, então nada obsta que algo que hoje é tipificado como contravencional, amanhã venha a ser tipificado como criminoso. Questiona-se se atualmente seria possível andarmos em sentido oposto, ou seja, transformarmos algo que hoje é criminoso em algo meramente contravencional. Deixe-me explicar uma coisa para vocês. A ideia, e cada vez mais a ideia, é de que o direito penal, ele só deve tratar, o direito penal só deve se imiscuir, o direito penal só deve versar sobre aquilo que outros ramos do direito não versem de forma satisfatória, eficiente, plena. Só se deve lançar mão do direito penal como última ratio. Afinal de contas, princípios como intervenção mínima, subsidiariedade, fragmentariedade, são princípios que servem como alicerces do direito penal. Certo, meu amor? Então, o que nós poderíamos falar a respeito disso? Ora, se hoje
Vamos tomar como base, por exemplo, a questão da contravenção do jogo do bicho. Será que eu poderia transformar, vamos lá, a contravenção do jogo do bicho em conduta criminosa? Sim, até poderia. A adequação social, ela não vai recomendar isso não, né? Mas até poderia. Só que, a rigor, existem condutas que estão tipificadas como criminosas, para as quais hoje nós não damos, assim, tanta importância. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês abrirem o Código Penal de vocês vão achar coisas que são assim. A gente já falou sobre isso. São assim, impensáveis. Então, eu poderia dar o exemplo para vocês, lá daqueles artigos, acho que 247 do Código Penal, que fala, por exemplo, na figura de deixar que menor de 18 anos frequente locais mal afamados. Não é? Casas de jogos. Certo? Então, e esses jogos podem ser quaisquer jogos, inclusive uma lan house. Tá certo? Então, veja você o que eu quero dizer. Será que o legislador poderia pegar essa conduta que está lá prevista como criminosa e transformá-la em conduta contravencional? Me parece que a resposta deva ser negativa. Porque, afinal de contas, se hoje nós verificamos que o direito penal não precisaria incidir sobre essas condutas, nós deveríamos abolir essas condutas como condutas criminosas. Deveríamos simplesmente retirá-las do ordenamento jurídico e não transformá-las em meramente contravencionais. Acredito eu que essa transformação de condutas hoje criminosas em meramente contravencionais, ela hoje esteja na contramão daquilo que se pensa sobre o direito penal, do caráter fragmentário, subsidiário do direito penal. Tá certo? Isso é uma bela discussão para uma prova. Agora, vamos lá, continuando aqui. Mas, afinal de contas, tudo bem, o crime é em grau mais grave que as contravenções. Mas será que não existe qualquer outro tipo de diferença entre crimes e contravenções? Será que não existe, de fato, nenhum traço distintivo que eu pudesse, assim, ser cobrado, professora, de colocar numa prova? Não, queridos, eu não posso negar que existem traços distintivos e esses traços distintivos nós precisamos aqui falar. Então, vamos começar alguns traços distintivos entre crimes e contravenções, certo? Primeiro, toda contravenção é de ação penal pública incondicionada. Toda contravenção é de ação penal pública incondicionada. Crimes, não. Crimes, nós temos os que são de ação penal pública incondicionada, os que são de ação penal pública condicionada à representação, os que são de ação penal privada. Contravenções não, são todas de natureza pública incondicionada. Uma outra diferença que eu poderia trazer para vocês. Às contravenções não se aplica o princípio da extraterritorialidade. Nós vimos isso. Às contravenções não se aplica a extraterritorialidade, o que significa dizer que só se pode aplicar a lei brasileira às contravenções ocorridas no território brasileiro, ok? Já os crimes se submetem tanto à territorialidade quanto à extraterritorialidade. Vamos lá, caminhando. Uma outra distinção. Eu poderia falar da questão da tentativa. Aliás, questão essa que é muito mal interpretada por alguns e que já foi objeto de questionamentos em prova e fez com que pessoas se equivocassem. Vamos embora. Olha só, o que eu quero te dizer é o seguinte, meu bem. O que eu quero te dizer é que muita gente diz assim: contravenções não admitem tentativa. Está errado. É possível, sim, tentativa de contravenções. É possível, sim. Porém, não é punível a tentativa de contravenção. Então, não vamos fazer confusões. Uma coisa é não existir, outra coisa é não ser punível. Então, numa prova,
se você tivesse que apontar um traço distintivo entre crimes e contravenções, você poderia dizer que não se pune tentativa de contravenção quando se pune tentativa de crime. Então vamos lá. Falamos da ação penal, falamos da extraterritorialidade, falamos da não possibilidade de punição da tentativa de contravenção. Existir, ela existe, mas não é punível. Há uma outra coisa que muitos apontam como sendo a diferença entre as contravenções e os crimes. Se vocês abrirem a lei de contravenções penais, vocês vão encontrar aí na lei de contravenções penais que as contravenções não se sujeitam, não exigem nem dolo nem culpa, né? Então há autores que colocam assim: as contravenções não exigem nem dolo nem culpa, ao passo que os crimes exigem dolo e culpa. Gente, eu quero me colocar completamente contrária a essa diferenciação feita por alguns. As contravenções, elas dependem de dolo e culpa, sim. Ah, professora, mas está escrito aqui que não está escrito aí que não dependem, porque a lei de contravenções, quando ela foi feita, ela não foi feita segundo as bases finalistas. Ela não foi feita segundo o conceito de conduta trazido pelo finalismo, que, aliás, será objeto das nossas próximas aulas. Então, a rigor, eu não estou aqui, nesse caso concreto, trazendo uma informação correta se eu disser para vocês que hoje elas não dependem de dolo e de culpa. Repito, quando elas foram previstas, a culpa e o dolo estavam lá na culpabilidade. Então, para se reconhecer culpa, para se punir a pessoa, para se aplicar a pena, era necessário que nós reconhecêssemos lá a questão do dolo e da culpa, lá na culpabilidade. Não é que num primeiro momento foi vista como vínculo entre o agente e a conduta, e no segundo momento foi visto como juízo de reprovação a recair sobre a conduta típica e ilícita de alguém. Mas vejam, por isso que se fala o seguinte: as contravenções, elas podiam existir independente de dolo ou de culpa, certo? Hoje é inconcebível uma conduta penalmente relevante sem dolo e sem culpa. Hoje, se nós seguirmos as bases finalistas, nós não podemos admitir que exista uma conduta sem dolo e sem culpa, porque uma conduta que não tenha, em que não se possa vislumbrar culpa, uma conduta em que não se possa vislumbrar dolo, é uma conduta que, com essa máxima vênia, não tem o menor interesse para o direito penal, uma conduta que não interessa em absoluto ao direito penal. Ok? Por isso que eu me coloco contrária a esse traço distintivo trazido por muitos. Ok? Outra coisa, quando nós falamos de crimes, os crimes admitem a figura... Ah, não, vou até continuar aqui nessa mesma linha. Outra coisa, tem gente que diz assim: lá na contravenção o erro é de direito, nos crimes o erro é de proibição. Outro traço distintivo que concessa a máxima vênia está equivocado. Por quê? Porque as expressões erro de direito e erro de fato, elas não são compatíveis com o finalismo. No finalismo fala-se de erro de tipo e erro de proibição. Então, ao falar lá no artigo 8º, sobre erro de direito, concessa a máxima vênia, se usava uma nomenclatura que era a nomenclatura aplicável à época em que foi feita a lei de contravenções. Hoje, não mais. Agora, queridos, um outro traço distintivo entre crimes e contravenções reside num absurdo da lei de contravenções penais quanto ao conceito de reincidência. Meninos, isso é uma coisa de doido. Vamos lá. O que eu quero explicar para vocês? Olhem só, o conceito de reincidência. Reincidência. Vamos lá? Vamos imaginar que a pessoa tenha praticado um crime, trânsito em julgado. Claro que esse trânsito em julgado aqui diz respeito à prática desse crime aqui, né? E depois, novo crime. Agora vamos imaginar que a pessoa tenha praticado uma contravenção
trânsito em julgado e depois um novo crime. Agora vamos imaginar que a pessoa tenha praticado um crime, trânsito em julgado e depois uma contravenção. Agora ela praticou uma contravenção, trânsito em julgado, nova contravenção. Posso tirar só esse novo aqui, porque não é novo crime, agora é crime mesmo, né? Vamos lá. Agora, ela praticou... essa contravenção aqui, ela praticou no Brasil. Agora, imaginemos que ela tenha praticado uma contravenção fora do país, trânsito em julgado, nova contravenção. Se vocês atentarem para o disposto, vou sair daqui da tela para vocês copiarem. Se vocês atentarem para o disposto no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, vocês vão perceber que o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais vai tratar dessa matéria, ok? O artigo 7º da Lei de Contravenções Penais é o artigo que vai dispor sobre essa matéria, ok? E quando o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais dispõe sobre essa matéria, o artigo 7º diz que, para fins de contravenção, será reincidente aquele que tiver uma condenação, aquele que, tendo sido condenado com trânsito em julgado pela prática de um outro crime ou de uma contravenção no Brasil, vier a praticar nova contravenção, ele é reincidente. Então, olhem só que absurdo. Vamos imaginar aqui a primeira situação. Aquela pessoa, nessa minha primeira situação, praticou o quê? Vamos lá. Ela praticou um crime, transitou em julgado, depois ela praticou outro crime. Essa pessoa aqui, ela é reincidente? Com certeza, reincidente. Não tenhamos dúvida. Ela é reincidente, ok? Agora imaginemos o seguinte. Ela praticou uma contravenção, transitou em julgado a condenação, depois ela praticou um crime. Ela não é reincidente. Por quê? Porque aqui eu vou olhar o artigo 63 e seguintes, Código Penal. Ok? Só é reincidente aquele que, já tendo uma condenação transitada e julgado pela prática de um outro crime, vier a praticar um novo crime. Tá certo? Aquele que pratica um crime, já tendo uma condenação transitada e julgado pela prática de um outro crime. Agora vamos ver aqui. Olha só. Agora, isso aí está no 63 do Código Penal. Só que quando se trata de contravenção, as regras serão encontradas na Lei de Contravenções Penais, no artigo, agora o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, da LCP. Então, olha só o que vai acontecer. Ela pratica um crime. Aí ela é condenada com trânsito em julgado pela prática desse crime. Aí ela pratica uma contravenção. Essa pessoa é reincidente. Caraca, caramba! Como é que pode isso, professora? A pessoa aqui, ó, olha só que situação. Ela praticou uma contravenção. Aí ela deu um upgrade, praticou um crime. Ela não é reincidente. Mas aqui a pessoa estava lá no crime. Deu aquele passinho atrás na criminalidade. Praticou uma contravenção. Ninguém mandou andar para trás. É reincidente. Qual a lógica disso, gente? Nenhuma. Mas não para por aí. Contravenção no Brasil, mas nova contravenção no Brasil é reincidente. Caramba, professora, que loucura. Contravenção mais crime não é reincidência. Contravenção mais contravenção é reincidência? Psh,
Artigo 7º da LCP. Loucura. Agora vamos lá. Contravenção fora do país, mas nova transitou em julgado, aí uma nova contravenção. Aí ele não é reincidente. Sabe por quê? Mas aqui existe uma lógica. É a única coisa no artigo 7º em que eu vislumbro uma lógica. A lógica do artigo 7º é a seguinte, gente, com relação à contravenção fora do país. A contravenção fora do país não interessa a nós. Ela não nos interessa. Porque nós sabemos que a nossa lei de contravenções não se aplica às contravenções ocorridas fora do território nacional. Concorda? Então, a contravenção que aconteceu lá fora não nos é interessante. Por isso é que se ele pratica uma conduta contravencional lá fora, é condenado com trânsito em julgado e depois pratica nova contravenção aqui no Brasil, ele não pode ser considerado reincidente. Ok? Na minha opinião, essas regras sobre contravenção trazidas aqui para a lei de contravenções penais, ela é uma regra que hoje não tem o menor sentido. Porém, isso pode ser perguntado, inclusive isso já foi perguntado em prova, então eu quero que você conheça esta regra absurda do artigo 7º, porque, como eu sempre digo, o meu objetivo não é de que você saiba aquilo que necessariamente é certo, se aquilo que pode ser errado te é questionado como certo. Deu para entender, né? Eu quero que você passe no seu concurso. Vamos lá, é a mesma coisa aquele negócio da voluntariedade, né? Se em algum concurso eles repetirem a letra da lei e colocarem que as contravenções não dependem de dolo e culpa, bastando a voluntariedade, salvo quando a lei assim exigir, coloca que tá certo, porque é letra de lei que não foi revogada, mas a rigor técnico, isso não tem nenhum sentido mais. Falar isso é passar por cima da mudança que nós tivemos na nossa legislação entre a década de 40 e a década de 80, que acabou fazendo com que nós reformulássemos a nossa lei penal na sua parte geral 40 anos depois. Ok? Uma outra distinção entre crimes e contravenções diz respeito ao prazo do sursi. O sursi nas contravenções, o período de prova do sursi nas contravenções é diferente do período de prova dos crimes. Então, vejam, no sursi, você pode na contravenção, cabe sursi independente da pena que se atribuir ao contraventor. Independente da pena a que o contraventor for condenado. Já no crime, não é assim. Então, quais as diferenças? Bem, essas diferenças eu faço no nosso próximo bloco de aula, porque aí eu quero aproveitar e fazer um quadrinho para você sobre isso, para te dar alguns bizus necessários à sua aprovação. Um beijo no seu coração, até a nossa próxima aula aqui no Master. Fiquem